Oi, gente! Esse é mais um ArchiCast especial. Meu nome é Adilson e nesse episódio a gente volta a falar de um assunto que não é novo, nem aqui no Cast, mas que está cada vez mais em nossa cultura, que é o projeto sustentável. Pensar e agir de forma sustentável é uma atitude profissional que não tem campo nem escala definida. Da macroescala metropolitana à microescala da propriedade privada, tudo pode ser objeto de postura sustentável. E o que não falta para o arquiteto é oportunidade de projeto. Mas será que a gente sabe as diferentes formas de participar dessa revolução cultural? Para conversar com a gente e trazer mais informações sobre o assunto, a gente convidou duas arquitetas premiadas e super atuantes na área. Deixa eu apresentar primeiro a Juliana Rangel, ela é sócia fundadora do portal Sustentarc, especialista em arquitetura sustentável na Espanha e em bioarquitetura pelo Instituto Tibá, no Brasil. Boa noite, Juliana. Obrigado pela sua presença aqui para falar um pouquinho desse assunto com a gente. Boa noite, agradeço o convite e vamos falar aí um pouco sobre esse tema que é super importante. Obrigado, a gente que agradece. Está aqui também com a gente a arquiteta Patrícia O'Reilly, pós-graduada em Ecologia da Paisagem e Energias Renováveis por diferentes institutos espanhóis e é sócia fundadora do premiado ateliê O'Reilly Architecture and Partners, com sede em São Paulo. Boa noite, Patrícia, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, eu que agradeço o espaço, muito legal a gente poder falar sobre um assunto tão urgente no planeta, né? Muito bom, obrigado. Bom, tá aqui para conversar com as duas, a Lili. Lili, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Adilson, Juliana, Patrícia, prazer, muito obrigada. E vamos que vamos falar de uma maneira mais aplicada, de fato, na sustentabilidade em diferentes tipos de projeto. Vai ser super legal e estamos com duas feras aí. Obrigada. Acho que a gente podia fazer uma pergunta um pouco mais objetiva a respeito do mercado brasileiro. A sustentabilidade é uma realidade no mercado da construção civil do Brasil? Já existe bastante coisa sendo feita, mas assim, a gente sabe que ainda não é a maioria, né? Tem muito arquiteto bacana fazendo projetos incríveis, também na parte de urbanismo, de paisagismo, mas ainda não é a maioria. A gente está lutando, né, para que isso seja, mas são muitas barreiras, né? Eu acho que a primeira barreira é a barreira do conhecimento. E também existem muitos mitos de que fazer arquitetura sustentável é mais caro. A gente ainda precisa vencer algumas barreiras para que isso seja uma realidade geral, né? Mas já tem bastante coisa boa sendo feita. O mercado, ele vem crescendo, né, pouco a pouco, e a questão da sustentabilidade, ela é uma matéria transversal a tudo que a gente faz hoje no planeta, não só na arquitetura, mas em todas as áreas. Eu acho que o planeta hoje começa a se atentar a tudo aquilo que a gente vem lutando há anos, né? E vem falando sobre preservação. Parece que agora, inclusive pós-pandemia, caiu um pouquinho a ficha de que realmente a gente precisa construir de forma menos impactante e que a gente precisa trazer uma responsabilidade dentro do universo daquilo que a gente põe a mão, tanto para construir quanto para pensar, né? A gente precisa pensar em novos caminhos, em novas trilhas aí de construção, de forma que a gente impacte menos o planeta, que a gente consiga, com o crescimento exacerbado da população mundial, que a gente consiga utilizar os recursos naturais de forma menos impactante e que preserve a nossa vida, né? A gente costuma dizer que o grande problema agora é a gente conseguir perpetuar a nossa relação com o meio e com o planeta, porque o planeta vai continuar existindo, né? O que vai acabar é a raça humana, se a gente continuar trabalhando do jeito que a gente vem trabalhando, né? A gente sempre fala isso, Deus, o planeta vai acabar. Não vai não. Não vai. A gente que não vai ter condição de ficar aqui. Ele vai continuar, ele se regenera, né? Exato. Então, acho que o grande caminho agora é a gente descobrir, né, aqui a gente veio e como é que a gente vai se comportar diante dos recursos que a gente precisa consumir, mas tem que consumir de forma consciente, né? E é interessante porque, né, o Adilson até falou no início aí, a sustentabilidade é algo que às vezes no dia a dia a gente pensa de uma forma muito pontual ali, né, assim, pequenas atitudes e tal, mas não que a atitude individual não seja fundamental, começa por aí, né, mas é necessário uma mudança de cultura mesmo, né, assim, uma cadeia de ações, né, que tenham a sustentabilidade mesmo como princípio para que aquilo se torne impactante positivamente, né. Vocês já trabalham com isso há quanto tempo?
tempo, assim, um pouco da experiência de vocês para dizer pra gente também por que é tão difícil, né, assim, fazer essa questão pegar, né, de uma forma mais ampla. Quanto tempo que você já trabalha com isso, Juliana? Que você entrou de cabeça na sustentabilidade aí? Sempre me interessei pelo assunto, mas tinha muito pouco quando eu comecei a pesquisar. E aí em 2007, eu resolvi procurar e achei um master em Barcelona, que era sobre arquitetura sustentável. Isso foi em 2007. Na verdade, assim, eu aprendi coisas que eu nem imaginava, assim, o quanto impacta e o quanto a gente pode fazer melhor, né? Tinha uma ideia, mas não, assim, aprendi muito. E claro, depois na prática é diferente, né, do que na teoria. Quando eu voltei para o Brasil, a gente esbarra até em coisas que eu não imaginava, assim. Você esbarra muitas vezes no preconceito do cliente, assim, sabe? Não quero nada sustentável, não, porque sustentável é mais caro. Não, porque sustentável é coisa de hippie. Assim, uma barreira do cliente. Existe essa barreira de achar que é mais caro, né, e tal. Mas eu acho que essas barreiras tô falando de 2008, já tem mais de 10 anos, essas barreiras estão cada vez mais caindo e cada vez mais as pessoas estão buscando isso, né? Como a Patrícia falou, depois da pandemia, acho que as pessoas deu um clique, né? Peraí, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. E eu tenho visto muita mudança. Nesse último ano, então, eu tenho visto muito esse movimento das pessoas procurarem. Agora eu quero fazer. Antes era muito eu convencendo o cliente a fazer, agora já vem muita gente procurando, querendo fazer, entendeu? Eu tenho 55 anos, né? Já sou bem mais velha que a Ju, e a Ju foi uma descoberta aqui no meu caminho, o Sustentar, que ajuda muito nesse processo. A gente precisa de difusão, mas na verdade eu acho que eu nasci assim, né? Com esse defeitinho de querer mudar o mundo, e quando eu era adolescente eu era a riponga que queria mudar o mundo, que não concordava com as coisas, e fui trilhando o meu caminho. Você já era uma cliente em potencial, né? Eu já era, aquela que, tanto que a gente tem uma editora que se chama Muda Mundo, que nasceu já há muitos anos atrás, e eu sempre fui dessa área ambiental, né? Então eu trabalhei no Greenpeace, eu desenvolvi a campanha para a economia de recursos naturais, a gente desenhou alguns túneis penetráveis para mostrar para as pessoas a mudança climática, enfim, aí acabei trazendo isso para a arquitetura, porque, claro, o papel do arquiteto, já que a gente impacta 40%, né, das emissões no planeta são provenientes da construção civil, a hora que você se depara como arquiteto nesse planeta, né, você entende que sua atuação é papel fundamental nessa mudança, e que se isso não for aplicado com uma consciência, e a partir dessa consciência, a aplicação de estratégias para que você consiga impactar menos o planeta, você entende então que a sua função é uma função essencial, né, dentro dessa cadeia inteira. E a minha participação no Greenpeace, em tantas outras ações que eu já me meti, como a ONG de preservação dos animais, e da gente conseguir trazer uma integração do ambiente com o espaço humano, tudo isso acabou trazendo uma necessidade na minha vida pessoal, porque toda mudança começa interiormente, né? Ela começa dentro do ser, e isso passa então para a sua profissão e vai acessar o mundo de alguma forma, né? Então essa mudança é uma mudança que começa individualmente. Você começa a perceber que a sua atuação no mundo não pode estar simplesmente olhando para o próprio umbigo, ela acaba acessando o seu entorno, né? E a arquitetura é uma atividade totalmente responsável pelo entorno e pela própria edificação, que é um pequeno universo de preservação que precisa acontecer dentro do todo, do espaço urbano e do espaço do bioma que a gente ocupa dentro do planeta. Então, me sinto como a arquitetura é parte do meu ser, é parte daquilo que eu acredito, e a partir daí, então, eu aplico isso no meu trabalho, desenvolvendo ações que possam, de fato, trazer um resultado eficiente para aquilo que a gente quer, que é uma mudança de paradigma, de comportamento mesmo, do próprio fazer arquitetônico dentro da cadeia inteira da construção civil. Dentro do que a gente está falando aqui, vocês acreditam que existe um tipo de projeto, em termos de mercado, que seja mais inclinado a adotar a sustentabilidade na sua concepção? Eu acredito que sim, porque
A hora que você pensa um urbanismo de forma a não impactar o meio, ou seja, você vai pensar numa integração urbana, na criação de um espaço que gera cidade e que, por consequência, traz o edifício como fim, tudo começa sempre pela ocupação do território. Então, a hora que você ocupa um território, que você desenha um empreendimento, ou um loteamento, ou uma cidade, ou um condomínio, qualquer ação urbana que você vai desenvolver dentro do universo da sustentabilidade, ela precisa ser planejada para esse fim. Então, tudo começa da ocupação do território. Ela tem que ser uma ocupação menos impactante para que daí, então, nasça o edifício de forma não impactante, fechando o ciclo daquilo que se projetou para aquele espaço. Então eu acredito que sim, que nasce tudo no urbanismo. Juliana, você chegou a comentar isso, né, no início da sua carreira e até hoje, assim, um dos problemas é às vezes a informação ou a especialização, né, hoje certamente muito mais acessível do que há 10 anos atrás, né. Eu não sei, na verdade, porque não é uma área que eu sempre pesquisei, que eu tenha pesquisado muito, eu tenha trabalhado com projetos, assim, mais diretamente, então eu realmente não sei, assim, né, mas onde estão as informações para quem quer se especializar? A gente tem no Brasil, vocês duas fizeram pós-graduação fora, né, mas a gente tem hoje no Brasil cursos de referência, aonde estão as informações a respeito de congressos ou estágios, né? Hoje é acessível esse campo para quem quer começar a entender do assunto? Uma das coisas que quando eu voltei, né, foi que eu senti muita falta de informação, né? E foi por isso que a gente criou o portal, né? O Sustentar, que ele é um portal sobre urbanismo, arquitetura e decoração sustentável. A gente tenta mostrar os projetos, muitos projetos brasileiros, os projetos de fora, e também a gente oferece cursos e também está sempre em parceria com congressos, o congresso do GBC Brasil, a gente é sempre parceiro. Então a gente tenta reunir todas essas informações no portal. Agora, sim, hoje em dia também, dentro das faculdades, já tem algumas disciplinas sendo implementadas na graduação. Também tem pós-graduação, por exemplo, eu sei que a Mackenzie tem uma pós-graduação de arquitetura sustentável. Várias universidades que já estão com essa especialização. Com relação à educação, a gente sente, né, que falta muita matéria, muito conteúdo disponível aí para quem está querendo se especializar, mas como a Ju falou, as universidades estão trabalhando, estão se atentando para o crescimento dessa inteligência, né, sustentável, e que a gente precisa realmente aplicar de forma transversal, né? Isso é o mais importante de tudo. Entender que a sustentabilidade ela não é uma matéria específica, né? Ela é uma matéria que entra, que deve entrar na universidade de forma transversal para todas as matérias, né? Então você não vai estudar só conforto térmico, né? Você não vai estudar só eficiência energética. Você vai estudar uma atitude projetual para atingir o maior grau de sustentabilidade. O que a gente tem hoje em algumas universidades são matérias muito específicas que tratam a sustentabilidade como mais uma matéria, e ela não é mais uma matéria, ela faz parte do todo. A minha crítica com relação à educação na sustentabilidade é exatamente essa. A gente está tratando a matéria sustentabilidade como uma matéria de estrutura ou como uma matéria de conforto, e não é isso. Ela não precisa ser uma matéria isolada, ela tem que fazer parte de todas as disciplinas. Agora a GV tem algumas coisas bem interessantes, a USP também tem, principalmente no que se trata de desenvolvimento de cidades e o pensamento urbano. Eu acho que aí a gente está um pouco mais alicerçado para conseguir trazer uma educação mais profunda, né, e não tão superficial quanto aquilo que a gente vê, né? A gente se fala muito sobre certificação, né? Aqui no escritório a gente é bastante contra a certificação, apesar do mercado ESG estar crescendo muito. A gente sabe que hoje, para você conseguir alguns financiamentos internacionais e até nacionais, você precisa ter uma certificação para conseguir fazer esse financiamento. Mas a nossa batalha aqui tem sido trazer as questões que são inerentes à sustentabilidade nos projetos, à normativa, né? Que isso entre para a norma e que isso acabe se transformando em lei. Por que eu tenho que certificar um empreendimento sustentável? Isso tem que nascer assim. Então as leis precisam ser adaptadas para
essa nova realidade, para que a gente não tenha que onerar a sustentabilidade com uma certificação. O grande erro é você criar uma certificação que prova que o seu empreendimento é sustentável, uma vez que você deveria estar projetando de forma sustentável no DNA do seu projeto. Isso deveria fazer parte da normativa e daquilo que legaliza o seu projeto para que ele possa existir de fato e seja aprovado pelos municípios, pelo Estado e pela lei federal. Essa questão é uma questão bastante delicada que precisa ser muito bem colocada e as universidades já deveriam estar atentas a isso para que houvesse uma movimentação, inclusive dessa parte das universidades, com relação à criação de normativas, né? Porque a certificação é um mercado também, né? Ela se sustenta porque é um mercado e lucrativo, né? Imagino, né? E não é disso que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar de conseguir realmente fazer acontecer isso de forma palatável dentro da legislação e que isso não seja só mais um mercado, que isso seja algo legal. Com relação à regulamentação ambiental para as diferentes escalas de projeto, como é que é isso no Brasil? Assim, é algo muito genérico, né? Ou em alguns lugares a gente tem experiências assim que podem ser mais parâmetros para outras? Para edificação, zero, né? A gente tem aí a norma de acessibilidade, que fala um pouco sobre acessibilidade, que é uma das pontas da sustentabilidade, né? Mas a questão ambiental relacionada à ocupação do espaço na parte urbana, a gente tem aí as leis, né, que são um pouco mais restritivas com relação à ocupação do território, que ajudam nessa questão da sustentabilidade, com relação à preservação das matas, das áreas de proteção permanente, toda essa questão, mas com relação à edificação é tudo muito pontual e incipiente, né? A gente tem aí algumas normas nascendo com relação à eficiência energética, mas a eficiência energética também não é essa bola toda, né? A eficiência energética é um dos pontos da sustentabilidade. Como é que fica o outro tripé, os outros tripés da sustentabilidade, né? O econômico, como é que fica o ambiental? A gente tem aí essas leis que estão começando a ser desenvolvidas para isso, mas a eficiência energética, a questão da saudabilidade dos espaços, a questão da ocupação do território, com acessibilidade de viários, com toda a parte de paisagismo nativo, né, de centros urbanos, de centralidades que precisam estar conectadas com o viário não impactante, né, com uma mobilidade mais eficiente, mais inteligente, que a gente não tenha tantos problemas, né, de segurança nas ruas, que a gente consiga trazer um projeto de traffic calming, que a gente consiga reduzir as velocidades nas ruas para que as pessoas tenham mais segurança, né, para que a cidade seja mais amigável. Enfim, todas essas questões que estão relacionadas ao urbano são questões que estão ligadas à questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela não passa só por eficiência energética, economia de água, economia de recursos naturais. Ela passa pelo humano. Como é que o humano, como é que a pessoa desenvolve uma relação de pertencimento com a cidade para que ela entenda que o espaço público não é do governo e sim dela, para que então ela se aproprie da cidade e comece a cuidar daquele espaço público. Isso é também sustentabilidade. Então, os desenhos urbanos precisam ter o seu nascimento, né? No desenho, no primeiro traço do desenvolvimento urbano, precisa haver essa consciência. E isso tem que estar totalmente conectado à normativa e à legislação, né? Que vai ser redigida para esse fim, né? Ou que deve ser redigida para esse fim. O que a Patrícia falou é muito importante, porque muitas pessoas acham que a sustentabilidade é só ambiental, né? E, na verdade, é um tripé, né? Na verdade, eu acho que é muito mais que um tripé, mas a gente fala, né, que é social, ambiental e econômico. Mas você tem que pensar na parte histórica, na parte cultural, na parte de saúde. É muito mais complexo isso, tem que ter muito mais política pública de incentivo, tanto em termos de cidade como em termos de edifício, que também não adianta você ter um edifício mega sustentável numa cidade que não funciona, entendeu? Realmente a gente precisa muito que isso seja bem definido no plano diretor. Por exemplo, o Rio de Janeiro está fazendo agora uma pesquisa sobre, com a própria população, eu acho que isso tem que incluir a população, né, de que a população sente falta. Eles estão fazendo essa pesquisa para mudar um pouco o plano diretor. Eu estou falando isso do Rio porque eu sou carioca, né? E agora eles também estão fazendo uma política de tentar trazer as pessoas
de volta para o centro, que o centro do Rio de Janeiro ficou abandonado porque é totalmente comercial, então de trazer moradia para o centro e revitalizar edifícios, porque construir é muito menos sustentável do que você revitalizar uma coisa que já existe, né? Eu estava até vendo uma matéria agora que a Gisele Bündchen comprou uma casa e aí ela vai demolir para construir uma casa sustentável. Aí eu falei, gente, mas ela vai demolir uma mansão. A Gisele Bündchen costumava acertar, né? O que houve com ela? Eu não quero nem entrar no mérito, porque eu não sei o que é mídia, né? O que a mídia está falando, o que ela está falando. Mas, assim, eu li essa reportagem, e, independente do que ela vai fazer, ou do correto, ou que vai ser feito com o arquiteto dela, mas, assim, muito mais sustentável é você pegar uma coisa que já existe e adaptar e renovar do que demolir e construir uma coisa nova, entendeu? Essa política de você trazer retrofits e trazer as pessoas voltarem a ocupar edifícios que estão ociosos, né? Não botar as pessoas para morarem na periferia, entendeu? Muita política, porque isso também é parte social, né? De tudo que a gente está falando, que não é só a sustentabilidade ambiental. Discutiu muito essa questão macro, né, do urbanismo, de como ele é importante dentro desses aspectos da cidade e tudo mais. Tem muito arquiteto também que trabalha com o básico da construção civil, né? Infelizmente, no campo que a gente trabalha do urbanismo, né, a gente tem uma esfera limitada de ação, né? Porque a gente envolve vários outros atores que transformam a cidade. Tentando buscar, assim, para quem está ouvindo e quem trabalha com construção civil diretamente com fazer arquitetura, quais mercados vocês acreditam que tem mais esse diferencial da sustentabilidade dentro da construção civil propriamente dita? Na construção civil, você tem hoje um mercado corporativo, né, que depende dos financiamentos, então eles acabam partindo para construções sustentáveis porque precisam dos financiamentos, né, para viabilizar os seus negócios. Então esse mercado cresceu muito, o mercado das certificações, né? Mas, pós-pandemia, e eu posso dizer aqui pelo meu escritório, a gente está tendo uma demanda incrível de construções de condomínios e arquitetura sustentável para habitação. Porque as pessoas entenderam que viver nos centros urbanos, com essa questão do isolamento, acabou trazendo a possibilidade das pessoas morarem distantes, né, do centro urbano, podendo trabalhar home office. Então a casa passou a ser um objeto de desejo agora, com todos os confortos que você poderia ter no seu escritório, agora dentro da sua própria casa e de forma menos impactante na sua vida, né? Então, como é que isso pode acontecer? Eu vou ter um espaço na minha casa, um lugar para eu poder trabalhar, onde eu tenha todo o conforto que eu teria no meu escritório, uma tela grande, uma cadeira confortável, uma mesa onde eu possa organizar as minhas coisas todas para o trabalho, né? Então, a casa passou a ter uma outra vida, né? Uma outra relação com quem habita, porque você está mais tempo dentro da sua casa agora, e a arquitetura passa, então, a ser uma ferramenta bastante importante na distribuição dos espaços internos dessas habitações, para você conseguir atender as duas demandas, a demanda da habitação e a demanda do trabalho dentro da habitação. Então isso é muito legal porque é uma matéria que está crescendo muito, né, que é a habitação com home office em condomínios sustentáveis, ou seja, a gente está juntando as duas coisas agora, as pessoas saindo dos centros urbanos para viver longe, trabalhar longe, e a requalificação dos centros urbanos, inclusive para habitação, com esse mesmo tipo de enfoque. Nisso que a Ju falou é muito importante, porque o que acontece é que no mundo inteiro os centros, né, eles são requalificados, né, todos eles têm um misto, Barcelona principalmente, a gente tem ali em Barcelona habitação e comércio e serviço tudo no mesmo espaço, ou seja, são usos mistos, o que funciona muito bem e que é o futuro do novo urbanismo, trabalhar a requalificação dos centros urbanos com uso misto, para que as pessoas possam também diminuir as distâncias, né, então a arquitetura, ela nasce dessa necessidade humana de agora participar da sua casa com o seu trabalho no mesmo espaço, e aí a gente começa a ter um novo mercado arquitetônico crescendo e buscando esse caminho, né, arquitetonicamente falando.
Então, além da economia dos recursos, a gente tem também essa questão da gente projetar, né, de forma que a gente possa utilizar os espaços duplamente ou multifuncionalmente. E fico pensando um pouco em cima do que vocês falaram antes também, né, assim, que o sustentável é toda uma atitude que precisa estar no DNA do projeto ali, né, desde o princípio, independente da tipologia, né, seja o comercial, seja o residencial, que está com a demanda crescente, né, muito visível em função da pandemia e tal. Eu imagino, né, Juliana, aí no seu portal, no Sustentar, que a gente vê isso também, muitas soluções na área de tecnologia, né, também oferecendo alternativas, né, para a especificação do projeto, né, a própria indústria da construção civil, né, apesar de, como vocês mesmos falaram, assim, a gente poderia ou deveria estar muito mais atento a isso, mas já foi pior, né, assim, e também começa a ficar mais atenta aos processos, né, também, né, da construção, não só os produtos ou o projeto, mas também o processo de execução, de fato, né, o ir e vir de terra, né, assim, a especificação das corretas tecnologias construtivas, né, a tecnologia é um mercado também, né, para a especificação de projeto, que o arquiteto está presente ou é algo que outra disciplina fornece para gente, assim, como é que você vê isso lá no Sustentar, que também, a partir dos cursos, né, e das diversas reportagens que você faz? Eu acho que tudo tem que estar integrado, como a Patrícia falou, né? Assim, não existe uma disciplina que é sustentável. A arquitetura, por si só, ela nasceu sustentável, né? Depois que veio a industrialização e tudo isso, que ela deixou de ser sustentável. Mas uma boa arquitetura que valoriza a parte solar, iluminação e ventilação, ela é arquitetura, né? E que tem os materiais locais, isso é arquitetura sustentável. Só que a tecnologia, ela veio para complementar, a gente usar ela a favor da sustentabilidade. O que a gente tem visto ultimamente, né? Mas a gente antigamente estava vendo a tecnologia contra a sustentabilidade. Obviamente, a energia solar, que é, né, o sistema que a gente fala de sistema ativo, né? Que é o mais falado de todos, mas que muita gente associa uma arquitetura sustentável só a ter uma placa solar. E não é isso, né? A tecnologia, ela vem para complementar a boa arquitetura. Então, sim, você tem a parte de ar-condicionados mais inteligentes, energia solar, energia eólica, automação. Em edifícios corporativos, principalmente, a automação pode solucionar e economizar muito energia e fazer com que o edifício seja muito mais inteligente e sustentável. E nas nossas próprias casas, né, a gente vê essas coisas que têm surgido de automação, de persiana, de tudo isso, que você pode economizar, sim, energia, né, e ter mais conforto. Então, a tecnologia, ela vem para agregar, e a gente tem que estar sempre conectado, né? Assim, é lógico que um engenheiro vai saber muito mais da parte de ar-condicionado, de climatização, mas a gente tem que trabalhar junto, que a gente chama isso até de projeto integrado, para que as decisões sejam feitas em conjuntos, para que tudo case e fique o mais sustentável possível em todos os sentidos, né? Você estava falando desses sistemas de automação e tudo mais. Eu imagino que eles devem custar um pouco mais do que os sistemas tradicionais. Quanto é que isso pesa, no final das contas, lá na planilha, quando a pessoa tem que pagar o projeto como um todo? Eu imagino que você acaba, no frigir dos ovos, e se você contar que você vai ter um tempo de gasto para saber se todo esse gasto, no final das contas, vale a pena, mas na obra, para quem está construindo, quão mais caro é isso? E vale a pena, assim, no final das contas, financeiramente? Isso depende muito, né? Foi o que eu falei no princípio, eu quero frisar muito isso. Assim, a arquitetura, para ser sustentável, ela não precisa de tecnologia necessariamente, tá? A tecnologia, ela vem agregando e trazendo benefícios, mas a gente não precisa dela para ter uma arquitetura sustentável. Se, por exemplo, a energia solar, hoje em dia, tem uma média aí de que você paga ela na operação depois de 5 anos. Ela tem um acréscimo, geralmente a gente fala que uma construção sustentável, ela vai de 5% a 10%, mas isso pode variar muito, né? Depende da tecnologia que você vai utilizar, mas aí entre 5% e 10%. A construção, o maior tempo que ela gasta dinheiro é na fase de operação e manutenção. Então, assim, na verdade, se você está usando essas tecnologias, elas vão se pagar, dependendo da tecnologia, em tantos anos. Eu vou falar da energia solar, que é mais ou menos que a gente mais usa, que se paga mais ou menos em 5 anos, assim.
Uma outra coisa que acontece muito é que quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa que a tecnologia está ligada à questão das fotovoltaicas, do ar-condicionado, da automação. E, na verdade, hoje a tecnologia ela está presente em todos os momentos da construção civil, né? Desde o momento que você desenvolve uma fundação, um projeto de fundação, um sistema construtivo. Então hoje, por exemplo, a tecnologia ela está presente no sistema construtivo, não só no sistema de automação ou fotovoltaica, né? A gente hoje está construindo, por exemplo, com wood framing, steel framing, modular. Então a tecnologia está presente nesse momento, inclusive, da construção, que é a forma que foi encontrada de criar um sistema construtivo mais inteligente, mais eficiente, para que a construção aconteça de forma menos impactante, mais eficiente do ponto de vista energético e com menos custo. Também é mito dizer que a sustentabilidade é mais cara com a tecnologia, porque a tecnologia construtiva hoje dos sistemas construtivos viabiliza o custo da obra. A gente aqui, por exemplo, está construindo de forma mais barata do que a construção tradicional, porque a gente está usando sistemas modulares que ganham escala e conseguem reduzir o custo por metro quadrado. E mais rápido também, né? Mais rápido e no processo, né? Então, por exemplo, o meu marido Alexandre, ele cuida de todos os processos da construção sustentável dos nossos projetos. O que ele faz? Ele mergulha nesses processos dos sistemas construtivos que têm tecnologia embarcada, porque o que é tecnologia? O fogo, criar o fogo foi a criação de uma tecnologia, né? Tudo é tecnologia. Então, está dentro da arquitetura, além das tecnologias tradicionais que a gente conhece, a tecnologia da criação do sistema construtivo mais eficiente. Então, construir hoje de forma sustentável significa andar de mãos dadas com a tecnologia o tempo inteiro, porque as técnicas construtivas que nascem da inteligência da tecnologia está aplicada no desenho arquitetônico a partir da escolha dos métodos construtivos. E no desenvolvimento de produtos também fiquei pensando, né? Produtos até da menor escala também, como a Juliana falou, não necessariamente impactam, por exemplo, na manutenção ou na implementação, mas pisos drenantes, né? Quase 90% hoje drenantes que você nem imaginava antes, né? Assim, que poderia ser feito, né? Fico pensando assim, essas diferentes escalas. As paredes de terra, por exemplo, né? Que a Ju adora a construção com terra. Então, a construção, a gente fez uma casa, por exemplo, a Casa Terra, que as envolventes dessa casa, as externas, elas são todas de terra. As paredes internas são wood framing e a estrutura é metálica, né? Então, são 3 sistemas construtivos que a gente combinou de forma híbrida, utilizando de cada sistema construtivo aquilo que ele pode oferecer de melhor benefício para uma construção sustentável. Ou seja, uma construção mais rápida, mais eficiente, mais barata, né? E que tenha um desempenho térmico melhorado. Enfim, uma parede de wood framing, por exemplo, segura 65 decibéis, uma parede de alvenaria 55 decibéis. Então eu consigo controlar melhor essas questões a partir da tecnologia que é aplicada nesse sistema construtivo. Então essa tecnologia ela é abrangente, né? Ela vai muito além das outras coisas que a gente entende como tecnologia. E isso é o que a gente vem usando para o desenho arquitetônico ficar cada vez mais rico com relação à utilização de materiais e sistemas construtivos combinados, híbridos, que resultam numa arquitetura mais eficiente. Passando um pouquinho para a questão do urbanismo também e dos projetos de maior escala, né? Que envolvem uma abordagem mais territorial mesmo, mais ampla. A gente falou no início um pouco sobre isso, né? É algo que a gente vê muitas vezes associado a outros campos, né? Como a arquitetura, landscape architecture, né? Assim, ou planejamento territorial, mas você tem escalas intermediárias também super passíveis, assim, né? De serem pensadas do ponto de vista da sustentabilidade com
com abordagens projetuais, né, mais corretas, né, mais conscientes nesse sentido. E eu vi isso na plataforma também da Juliana, né, assim, a própria organização da plataforma foi interessante, nos inspirou até na organização da nossa própria pauta. Lá tá falando arquitetura sustentável, urbanismo sustentável, paisagismo sustentável, e isso me chamou atenção, assim, porque me pareceu também uma boa forma de comunicar diferentes oportunidades de se trabalhar com o projeto, né, em escalas para além da arquitetônica, e todos com essa visão de sustentabilidade, com essa atitude sustentável nos seus processos, né. Então eu queria que a Juliana falasse um pouquinho sobre esses outros nichos, né, de trabalho, de estudo, né, de aprofundamento que o arquiteto pode ter, né, e como é que está o mercado nesse sentido. Então, o que seria, né, esse paisagismo sustentável, o próprio urbanismo sustentável, exemplos que vocês podem dar dessa abordagem, assim? Sustentabilidade, ela tem que estar em todo, desde o começo, né? Ela tem que estar sendo pensada desde o começo em qualquer área, né, que a gente vai trabalhar. Quando a gente coloca, assim, né, essas categorias, assim, elas também devem trabalhar juntas, né? A gente categoriza, assim, para ficar mais fácil, mas elas têm que trabalhar juntas, né? Agora, como você falou um pouco do mercado, o mercado corporativo, ele, como a Patrícia falou no começo, tem essa questão da certificação, ele acabou que teve mais esse mercado pelas questões das certificações, porque tem questão de financiamento, tem questão de empresa que vem de fora e que exige que tenha essa certificação. O mercado comercial, ele tem mais essa demanda da sustentabilidade. Mas outro mercado que eu queria até comentar, que a gente não comentou aqui, é o mercado de interior. Com a pandemia, eu senti que as pessoas começaram a viver mais as suas casas, né? E começaram a sentir essa necessidade que as suas casas sejam mais saudáveis, que isso também é sustentabilidade, né? Então eu senti que o mercado de interior sustentável, saudável, ele cresceu muito depois da pandemia, assim, né? Então eu acho que era um mercado que eu queria falar, que a gente ainda não tinha falado. Eu acho que a saudabilidade é uma questão muito importante realmente nas habitações, né? A gente está vivendo esse momento, né? Como eu falei, que a casa passa a ser hoje um espaço de trabalho e de vida familiar, né? E a gente precisa adaptar esses espaços, tanto ergonomicamente quanto saudavelmente, né? Falando. Então, a utilização de materiais não tóxicos, para o caso de Barcelona, que é um projeto do Libeskind da Gás Natural, o pessoal habitou o edifício, eles entraram para trabalhar no edifício e depois de uns meses todo mundo ficou com problema de pele. E aí a grande pergunta era, o que aconteceu, né? O edifício foi construído em cima de um cemitério, o edifício está amaldiçoado. Não, não é nada disso. Chama os engenheiros, vão medir a qualidade interna do ar, né? E descobriram que era um ar tóxico. Por que é um ar tóxico que está causando uma mesma enfermidade em diversas pessoas, né? Estava dando uma atrofia na pele. Isso é porque a gente tem um material tóxico combinado com outro material tóxico. Essa nova cadeia química criou uma cadeia química que é altamente tóxica para algumas pessoas e que está causando esse tipo de enfermidade. Olha o que acontece, né, depois disso. Então tem que detectar o material, qual é o material que está com realmente um grande problema, tem que trocar esse revestimento inteiro do edifício, evacuar o edifício para fazer essa obra, né, para que o edifício possa ser saudável. É a síndrome do edifício enfermo, é uma síndrome contemporânea. A gente antigamente não tinha isso, né, porque antigamente se construía com materiais mais naturais, menos industrializados, mais controlados. E hoje, com esse advento do crescimento da indústria, da fabricação de novos materiais, a indústria muitas vezes não se atenta para aquilo que se está usando na matéria-prima e que pode ser altamente tóxico para a vida das pessoas, né? Para quem respira aquele ar contaminado. Então, essa síndrome do edifício enfermo é um grande problema hoje na construção e na arquitetura contemporânea. Então, é necessário que os arquitetos se atentem para esse tipo de problema que existe, um problema contemporâneo que deve ser estudado, o tipo de material que é utilizado para revestimentos, por exemplo. Isso está diretamente ligado à matéria que a Juliana falou, que é a parte de interiores, né? Ou seja, o pessoal que trabalha com arquitetura de interiores tem que estar muito antenado nisso e começar a especificar materiais não tóxicos, porque isso é uma realidade hoje, né? É uma doença contemporânea.
Mudando um pouco de escala, que a gente estava falando muito de interior aqui, a gente passou a falar de arquitetura, mas a gente começou falando da questão urbana, né, da escala urbana. Nesse caso, o que vocês pensam a respeito dessa sustentabilidade nessa pequena escala urbana que talvez seja mais alcançável aí para os arquitetos poderem fazer uma prática sustentável em projetos urbanísticos? Como é que essa sustentabilidade pode ser trabalhada nessa escala, nessa pequena escala urbana? Olha, isso dá uma tese, né? O que você está chamando de pequena escala urbana? Está falando do entorno, da quadra? Da rua, da praça, né, da sua rua, da sua praça, né, das áreas livres públicas do seu convívio ali, né, mais imediato. Muito interessante essa pergunta, porque a gente, inclusive, está desenvolvendo um projeto com a Prefeitura de São Paulo, que se chama @3, que é um projeto que trabalha especificamente a questão do pertencimento. A coisa mais importante para a pequena escala urbana é a requalificação desses espaços públicos que estão no entorno da habitação ou do comércio onde você está incluído. E o que precisa acontecer é que a cidade se transforme numa cidade onde as pessoas possam estar na rua. Então as calçadas precisam ser alargadas, os espaços onde as pessoas caminham precisam existir, porque hoje em São Paulo, por exemplo, no centro, tem lugar que nem calçada tem. As calçadas precisam nascer, as sombras precisam acontecer nessas calçadas, a gente precisa ter acessibilidade nessas calçadas, ou seja, a gente tem que ter um poste na rua que não atrapalhe a passagem de um cadeirante, por exemplo, que o piso seja táctil para que a gente possa ter acessibilidade para as pessoas que não enxergam, né? Então tem uma série de elementos que precisam acontecer nesse espaço urbano, no pequeno entorno, né, para que a cidade seja aprazível e que ela se torne uma cidade minimamente segura para as pessoas que habitam aquele espaço. Então, o nosso projeto, por exemplo, ele traz como vocação uma árvore solar que presta 16 serviços gratuitos para a comunidade local, que ensina questões de civilidade, né, para as pessoas que vivem naquele lugar. Ela tem um aplicativo que vai falar sobre onde é que você vai levar um animalzinho se você encontrar um animal perdido na rua, ali perto da sua casa, né? Onde é que você pode levar esse animal? O seu lixo, para onde ele pode ser levado para que você possa ter uma seleção e uma triagem de resíduos sólidos urbanos de forma não impactante. Isso via aplicativo? Via aplicativo. Esse aplicativo ele é conectado com a árvore e essa árvore solar ela te dá USB para você carregar seu celular, te dá USB para você carregar seu laptop, e ao mesmo tempo você estar conectado com outras pessoas do seu próprio bairro, para que você então possa até criar ações de trocas de coisas. Eu tenho um celular que eu não uso mais, eu quero trocar, sei lá, por uma máquina de lavar roupa, ou um tanquinho de lavar roupa. Então você entra no aplicativo e faz uma troca com seu vizinho, né, que antes você não tinha como acessar esse vizinho e saber que isso podia acontecer. Então, dentro desse aplicativo, tem diversos outros aplicativos que estão integrados nesse, e você começa a criar uma certa sinergia entre a população daquele próprio bairro e criar uma relação de pertencimento com aquele lugar e diminuir distâncias, né? Então eu posso fazer alguma coisa, por exemplo, um restaurante precisa de alguém de marketing para trabalhar no seu restaurante, e tem uma pessoa que mora naquela rua que trabalha com marketing, está procurando emprego, né? Em vez dela procurar emprego do outro lado da cidade, ela vai ter ali disponível para aquele seu pequeno entorno um aplicativo que ajuda, né, a reduzir as distâncias. Isso faz com que você reduza também o consumo de combustível fóssil, porque você não vai precisar nem pegar um transporte para poder ir até esse lugar, você vai a pé trabalhar, né? Não é um projeto físico, é um projeto de uma rede de conhecimento, né? É uma rede de relações que vocês estão estabelecendo, né? Exato, para você ver como a tecnologia ela entra no mundo físico, a partir do virtual você entra no mundo físico e consegue criar um impacto positivo no mundo físico a partir da tecnologia, ou seja, a tecnologia é a grande aliada disso, né? E aí você tem um espaço urbano que está sendo desenvolvido virtualmente para que ele fisicamente também seja resolvido. E aí o que entra no físico é a requalificação do espaço urbano, ou seja, melhorar calçadas, melhorar a drenagem do solo, né? Melhorar toda a parte de coleta de resíduos urbanos, como é que isso vai ser feito dentro daquele
bairro, criar essa relação de pertencimento, ou seja, uma árvore que cria uma sombra num determinado espaço da via, onde que pode ter um banco, onde a pessoa pode se sentar embaixo desse espaço e estar na rua conectada com outras pessoas. O espaço urbano, ele serve para isso, ele serve para conectar pessoas, né? Não só para o transporte público. O grande problema do desenvolvimento urbano foi que a gente começou a criar espaços para o carro, né? Então o carro começou a ser o protagonista do nosso desenho urbano. Enquanto que se a gente voltar e retroceder e trazer a requalificação urbana, trazendo o pedestre de volta para essa vida urbana, você vai conseguir um resultado muito mais efetivo para requalificar esses espaços e trazer as pessoas para a rua. Com isso você melhora inclusive a segurança. Quanto mais gente eu tenho na rua, melhor é a minha segurança nesse espaço público, né? Então essa é a relação, né? Até ia citar um caso que estão fazendo em Barcelona, que são as superquadras. Já tem algumas que já estão sendo implementadas para trazer mesmo os pedestres para ser os donos das ruas. Como a princípio eles estão fazendo tipo uma questão provisória de pintar e fazer espaços como praças mesmo, onde antes era um cruzamento de ruas. Com isso eles estão diminuindo a velocidade dos carros, trazendo as crianças para a rua, trazendo os idosos. É como se fosse uma praça mesmo que eles estão construindo nos cruzamentos. E depois, quem quiser pesquisar, tem bastante informação, são as superquadras. Porque no final, como a Patrícia falou, as cidades são para as pessoas, né? Não para os carros. A gente tem que repensar muito isso. Como arquitetos, né? Mas eu acho que como cidadãos a gente tem que também correr atrás disso, né? Por exemplo, em São Paulo tem muito movimento de pessoas que estão fazendo hortas urbanas, não só em São Paulo, usar realmente, como a Patrícia falou, as redes sociais estão aí também para a gente se beneficiar delas, né? Então tem aí um movimento de rede social que faz horta urbana, tem um pessoal muito bacana que está fazendo jardim de chuva, que é para melhorar a drenagem urbana. Então, acho que a gente também tem que lutar, não só como arquiteto, né, mas assim como cidadão, para que as coisas melhorem, porque se a gente ficar esperando só o poder público, fica complicado. Queria encerrar esse papo aqui agradecendo primeiro a Juliana, que tá, agora que a gente descobriu, tá lá em Barcelona para falar com a gente. Obrigado, Juliana, pela sua presença aqui, por ajudar a elucidar um pouco mais esse assunto que a gente não cansa de falar, que é tão importante aqui pra gente. Obrigado, Juliana. Ah, de nada, obrigada pelo convite. Como a Patrícia falou, né, temas que dariam teses, né, então assim, é legal a gente conversar um pouco, né, pra gente esclarecer, mas aí dentro de tudo que a gente conversou ainda tem muito o que falar e eu estou à disposição para quem quiser conversar. Patrícia, obrigado também pela sua presença aqui, por ajudar a gente a bater esse papo sobre sustentabilidade que é tão importante, né? Eu que agradeço o espaço, é sempre super importante para a gente poder falar sobre isso, porque é uma forma da gente difundir, né, essa questão, esse desejo, né, de fazer melhor, cada vez melhor. Agradeço muito o espaço. Eu também estou, como a Ju, disponível. Quando vocês quiserem, é só gritar que a gente está aqui. Bacana, obrigado. Lili, mais um. Mais um, muito bom, as meninas sabem tudo, ampliam total nosso entendimento da questão, né, e a gente vê oportunidade de trabalho e mesmo uma vontade de fazer diferente, né, foi muito inspirador, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a experiência com a gente aqui. A gente volta na semana que vem com mais episódios para vocês e até mais.